E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Kleber Cabral e na videoaula de hoje vamos falar sobre figuras de palavras, beleza? Mas antes da gente tratar sobre esse contexto, é necessário aqui fazer um registro sobre duas modalidades de linguagens presentes no nosso cotidiano. A primeira delas é chamada de denotação, representada pelos textos não ficcionais, que possui algumas características particulares desse tipo de linguagem. Quais são essas características, professor? A primeira delas refere-se a textos que possuem uma linguagem denotativa, fazendo alusão direta à própria denotação. Mas, professor, essa linguagem denotativa aqui trata a palavra, os termos, as expressões de que maneira? Trata na linguagem do dicionário, ou seja, as palavras, as expressões estarão no sentido restrito ao significado de origem registrados no dicionário. Dá até para você fazer uma associação entre linguagem denotativa e de dicionário. De denotação, de denotativa. Beleza? Três outros elementos que geralmente aparecem na questão das produções de exercícios, que vocês têm que ficar atento para não cair em pegadinha. São esses aqui, ó. A denotação ela é de cunho usual, literal e também real, tá bom? Principalmente com essa palavra aqui, literal, que muitos alunos acabam confundindo porque fazem alusão à palavra literária. Literária é o sentido figurado e literal quer dizer ao pé da letra, ou seja, no sentido do dicionário. Então, bastante cuidado com essas palavrinhas para não confundirem aí a situação em que você está trabalhando da denotação ou da conotação, que já já a gente passa a falar sobre ela também. Ainda nesse contexto aqui da denotação, pessoal, a gente tem aqui característica dos textos não ficcionais, o uso da função referencial, que tem o intuito de informar. Existem outras funções de linguagens que numa videoaula futura nós vamos também tratar, beleza? E, por fim, a gente tem aqui alguns tipos de textos, gêneros, que remetem direto à denotação, bem como, olha só, os regulamentos. Nós temos aqui os jornais, temos os manuais de instruções, os artigos científicos, as bulas de medicamentos também seriam exemplos aqui de textos não ficcionais, cuja linguagem seria aqui a denotação. No mundo paralelo, acompanhe aqui na animação, no mundo paralelo da denotação, nós temos a conotação. E é dentro desse universo aqui da conotação que a gente tem as figuras de linguagem. Dentre elas, as figuras de palavras, as de som, também temos as de sintaxe e a de pensamento. Tá ok? Em especial hoje vamos tratar apenas das figuras de palavras, que remetem aqui às figuras de linguagens. E assim como a denotação fazia referência a textos não ficcionais, no caso da conotação, ela refere-se a textos ficcionais. E também tem umas particularidades, características próprias. E aí a gente destaca logo aqui de início que esse tipo de linguagem trata de uma linguagem que ela é multi e plurissignificativa. Ou seja, as expressões, as palavras poderão ter um ou mais significados aí dependendo do contexto. Além disso, é importante aqui também pontuar que esse tipo de linguagem permite com que o interlocutor, os interlocutores, eles utilizem esse tipo de linguagem de modo que eles possam causar aí o fenômeno da expressividade e afetividade na hora da transmissão dessa mensagem. Então não esqueçam desse detalhe, tá bom? Que no caso da denotação ela permite essa questão aí mais expressiva. Como exemplo de gêneros textuais, nós temos aqui, olha lá, as letras de músicas, temos também os anúncios publicitários que exploram bastante a questão da conotação e crônicas. Mas um ponto aqui a gente precisa amarrar, pessoal. Olha lá. Os textos, às vezes, podem flertar entre a denotação e a conotação. Então, pode apresentar, ao mesmo tempo, os dois tipos de linguagens. Então, bastante cuidado. Então, quando os exercícios mencionarem no trecho X, naquele trecho, então você irá ler e observar se está presente a linguagem conotativa, que é essa linguagem mais figurada,
ou se está a linguagem denotativa, que é essa linguagem com o significado restrito, segundo o dicionário. Tá ok? Voltando aqui para o mundo da conotação, onde está, né, a figura de linguagem, as suas variações, nós temos aqui as figuras de palavras. As que nós vamos estudar a partir de agora são essas. Olha lá, a símile, a metáfora, também a metonímia, na sequência a antonomásia, a sinestesia e, por fim, aqui a catacrese. Essas são as figuras de palavras que a gente começa a estudar a partir de agora. Vamos lá, então, checar a primeira delas? Galera, a primeira figura de palavra que a gente vai observar chama-se símile ou simplesmente comparação. Então, a símile é uma comparação, né? E eu coloquei aqui já como um bizu para vocês que ela é uma comparação com conectivo. Conectivo de comparação, logicamente. Quais são esses conectivos? Já estão em destaque aqui, pessoal. Olha lá. O como, o tal qual, o assim como e o que nem. E qualquer um outro conectivo que traga essa ideia. Beleza? Olha esses dois exemplos que eu separei aqui, né, para a gente observar a símile. É o seguinte. No exemplo 1 eu tenho: sua boca é como um cadeado. No exemplo 2, e o meu corpo é que nem uma máquina. Observe que tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, nós temos dois termos, ou seja, duas palavras, em que eles exprimem, né, ou é perceptível a ideia de aproximação por comparação. Né? E como que evidencia essa comparação? Pelo uso do conectivo. No caso 1, nós temos o conectivo com. No caso 2, nós temos aqui o conectivo que nem. Então, boca é comparada a cadeado, no primeiro caso, e meu corpo é, no caso aqui, comparado a uma máquina, sendo evidenciado pelo caso aqui dos conectivos. Lembrando então, pessoal, que a símile ela é uma comparação com conectivo. A símile, além das frases, né, das orações, dos períodos que a gente elabora no dia a dia, elas também estão presentes e é marca aí dos textos literários, como vocês podem ver nos exemplos a seguir, do Castro Alves, do Olavo Bilac, do João Cabral de Melo e também de Ferreira Goulart. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na nossa segunda figura de palavra chamada de metáfora, pessoal. A gente vai tratar aqui a metáfora a princípio de maneira superficial, né? Trazendo que a metáfora é uma comparação sem conectivo. Epa, professor, peraí. Então a símile ela é uma comparação e a metáfora também, sim. Símile e metáfora são comparações. A diferença é que no caso da símile é com conectivo e no caso da metáfora é sem conectivos. E existem algumas metáforas mais subjetivas que, para você observar a questão da comparação, né, tem que ter um olhar aí mais atento e treino para isso. Vamos dar uma olhada nos dois exemplos que eu trouxe aqui para a gente analisar a metáfora, que lembra o exemplo que eu acabei de falar da símile. São esses. Olha lá, sua boca é um cadeado. 2. E o meu corpo é uma máquina. Observe que tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, nós temos elementos em que eles, né, tratam de uma relação de aproximação por comparação. Só que dessa vez não tem conectivo, simplesmente a sua boca é um cadeado, né? Mas foi para atribuir uma característica do cadeado à sua boca, querendo informar que você não fala nada. E o meu corpo é uma máquina, então também atribuindo a característica, né, de uma máquina que trabalha muito e tal. E aí nós evidenciamos essa comparação sem conectivo. Esse tipo de figura de palavra, né, que é a metáfora, é muito explorado em textos literários e diversos, bem como aí nos textos, olha lá, de exemplo daqui do Fernando Pessoa, Luiz de Camões, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, galera, olha lá, Mário de Sá e também Mário Quintana, beleza? Na nossa terceira figura de palavras, nós temos aqui a catacrese. Bom, é sempre importante a gente observar os conceitos, né, que a gramática aponta para cada uma dessas figuras. No caso aqui da catacrese, vamos dar uma lida aqui, o que a gente tem sobre essa figura de palavra. Dá-se pela falta de um termo específico para designar um conceito. Assim, toma-se outro por empréstimo. Certamente, quem lê o enunciado e não estudou catacrese ainda, né, sobre isso, pode se confundir ou chegar à incompreensão do que quis dizer o conceito. Então, a gente vai partir aqui
né, de eu fazer uma associação à equação do primeiro grau. Isso, eu vou usar a matemática para a gente iniciar aqui o processo de compreensão da catacrese. Para a catacrese acontecer, a gente precisa ter x mais y igual a z. Quem é x nesse caso? Olha lá, pessoal. X, nesse caso, é uma palavra qualquer que vai ser somada a uma outra palavra, tá bom? Que eu vou chamar de uma palavra que se refere à anatomia. E quando eu somo x mais y, tem que acontecer z. E quem é z, professor? Nesse caso, z é uma palavra com um novo significado. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que eu separei para a gente analisar agora. A palavra é braço da cadeira. Observem que a palavra braço é uma palavra que remete, né, à anatomia, e da cadeira, que é o sintagma aqui, é um nome ou uma palavra qualquer. E quando você soma esses dois significados, então a gente tem aqui esse novo sentido. Significa que ali o braço da cadeira é o apoio que nós utilizamos ao estar sentado em uma cadeira. Beleza? Existem outros exemplos, pessoal. Olha lá. Temos aqui a asa da xícara, temos também a maçã do rosto, braço da cadeira, batata da perna, pé da mesa, coroa do abacaxi e vários outros exemplos que vocês, inclusive, podem pesquisar para se familiarizarem melhor com a catacrese. Gostaria de mostrar aqui uma situação, problema sobre a catacrese, que é o seguinte, olha lá. Observe aqui o exemplo 1 da observação 1. O professor andava pela sala e tropeçou no pé de moleque. Observe que aqui a gente tem uma palavra, já está em destaque, que é a palavra pé de moleque. Pé é uma palavra que se refere à anatomia, então seria y, pode estar invertida essa soma, né? E no caso de moleque seria uma palavra qualquer. Então eu tenho x e y. Mas perceba que o resultado dessa soma não vai acontecer. Quando você fala pé de moleque nesse caso, né, a palavra não ganha um novo sentido. É porque você realmente, né, acabou esbarrando em um pé de um menino e acabou tropeçando. Mas olha o que acontece no exemplo 2. O professor, após o almoço, adorava degustar um pé de moleque. É o mesmo termo, né, pé de moleque, só que no segundo caso, vocês podem observar o seguinte, a palavra pé é uma palavra que se refere à anatomia, então é y. No caso aqui de moleque, que é o sintagma, é uma palavra qualquer, e quando você soma essas duas palavras, nesse contexto ganha um novo significado, porque aqui no caso a palavra pé de moleque vai significar um doce. Beleza? Então, nem sempre a gente pode ligar o piloto automático, né? Até o piloto aí, quando está no seu procedimento de subida e descida, acaba olhando o manual e acompanhando cada etapa para checar se está fazendo a análise daquele procedimento. No caso de vocês também, não liguem o piloto automático, façam a análise, pode ter pegadinha nas catacreses. Para a gente finalizar essa figura de palavras, nós temos a observação 2. Porque alguns termos eles vão entrar exatamente no conceito aqui de catacrese. Como, por exemplo, tá bom, pessoal? Existem outros termos que entram aqui no nível de catacrese. Os verbos serrar, enterrar, enfiar e embarcar podem funcionar como catacrese quando estiverem no sentido deslocado do seu original. O serrar, por exemplo, pode significar pegar para si algo. Né? Vou já mostrar um exemplo. O enterrar significa, por exemplo, a modalidade de fazer uma jogada de basquete, por exemplo. O enfiar, né, também pode se deslocar do seu significado. E o embarcar é uma palavra-chave que a gente tem que ter cuidado com ela, né? Porque a palavra embarcar, ela vem da palavra barco. Né? E só que hoje a palavra embarcar, além de ser utilizada no sentido náutico, né, você embarcou no navio, também é utilizada para outros meios de transporte. Portanto, faz-se necessária análise para verificar se a palavra embarcar e desembarcar vai ser ou não catacrese. Resumo da ópera aqui é que se ela se referir ao sentido náutico, ou seja, ela vai estar no sentido próprio de origem, portanto não será catacrese. Mas se você utilizar a palavra embarcar e desembarcar para outros meios de transporte, daí a gente vai evidenciar a catacrese. Aqui eu trouxe 3 exemplos, aqui embaixo, acompanhe aí.
O primeiro deles é enterrou no dedo um alfinete. Então, quando eu digo isso, não significa que você fez uma cavidade, colocou um alfinete e fechou o seu dedo, né? Então, não aconteceu isso. E o segundo exemplo a gente tem aqui, ó, embarcou no trem. Lembrando que a palavra embarcar, a referência inicial dela é ligada ao barco e não ao trem. Veja que o termo foi deslocado para um outro meio de transporte, evidenciando assim a catacrese. E no último exemplo que nós temos aqui, cerrou os lanches dos amigos, significa que ele pegou para si o lanche, né? E aí o amiguinho ficou sem o lanche, beleza? Então, atenção aí à catacrese, beleza? Vamos então agora para a nossa quarta figura de palavra, chamada agora de metonímia. Pessoal, a metonímia, resumo da ópera aí, ela funciona como se fosse um sinônimo incomum, diferente dos sinônimos, que são palavras comuns. Olha esses dois exemplos que eu separei, né, da metonímia, são os seguintes. Ele passou no concurso com muito suor. E no exemplo 2, observem aí, tentem já verificar qual é a palavra que está sendo utilizada, que é um sinônimo incomum de outra palavra. No exemplo 2 nós temos, no próximo mês comemoramos 30 primaveras. Na frase 1, dá para perceber que a palavra que está sendo utilizada aqui, ó, como sinônimo incomum é a palavra suor. Porque não significa que a pessoa foi fazer o concurso e suou muito, né, para fazer e daí passou. Então, suor não tem esse significado próprio aqui. E no exemplo 2, no próximo mês comemoramos 30 primaveras. A palavra primavera aqui é que faz a referência a um sinônimo incomum. Certo, professor? Então vamos fazer uma análise aqui mais aprofundada. No caso, a palavra suor, no caso 1, ela significa trabalho. Então ele passou no concurso com muito trabalho ou com muito estudo. No caso 2, a palavra primaveras não se refere às estações de anos propriamente dito, e sim aos aniversários. Daí a gente evidencia nesses dois casos que a metonímia trata de sinônimos incomuns. Mas além da gente saber que a metonímia trata de sinônimos incomuns, pessoal, existem aí algumas particularidades que a metonímia traz para a gente. Então, vamos agora aprendê-las a observar. Quais são essas particularidades, além de ser sinônimos incomuns? A metonímia, por exemplo, ela pode ser usada, né, quando a gente trocar aqui o autor pela obra, como no exemplo que está aqui. Ó, gosto de ler Machado de Assis. Você não lê o autor, e sim as obras dele. O caso de número 2, quando a gente troca o inventor pelo invento. Olha lá, Edison ilumina o mundo. Então, o Edison, a pessoa, não é ele que ilumina, e sim a invenção dele. Né? Daí, quando você troca ali a palavra Edison pela palavra lâmpada, que é a relação direta. No caso 3, olha lá, o símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afaste da cruz. Na verdade, cruz ali é um sinônimo incomum de religião, já que trata do cristianismo. O item de número 4, o lugar pelo produto do lugar. Fumei um saboroso Havana, galera. E aí, nesse caso, o Havana remete ao charuto. Vamos ao item de número 5, o efeito pela causa. Então, olha lá, o efeito pela causa, nós temos o seguinte exemplo. Sócrates bebeu a morte. Na verdade, o que ele bebeu foi o veneno, e isso acabou causando a sua morte. Por isso, o efeito pela causa. E esse processo de efeito pela causa pode ser feito de maneira invertida. Trazer primeiro a causa e depois o efeito. Vamos ao exemplo. Acompanhe aqui o item 6. Né? Moro no campo e como do meu trabalho. Na verdade, você come o alimento que produz. No item de número 7, a gente tem o continente pelo conteúdo, que é bastante usado no nosso dia a dia. Né? Olha lá o exemplo que a gente tem aqui, bebeu o cálice todo. Na verdade, não se bebe o cálice. Né? O que se bebe é o conteúdo que está lá dentro dele. No caso, provavelmente, era o vinho. Mas a gente fala também que comeu 2 pratos, comeu 2 marmitas. E aí você não come os pratos e a marmita, você come o alimento que estão dentro desses continentes. No item de número 8 é quando eu uso o instrumento pela pessoa que utiliza. Olha lá, então os microfones foram atrás dos jogadores. Na verdade, quem foi atrás foram os repórteres. Mas, professor, se nesse caso aqui os microfones realmente tivessem pernas e eles tivessem ido atrás dos jogadores, daí a gente teria uma outra figura de linguagem chamada prosopopeia, que é quando a gente
dá vida a seres inanimados. Não é o caso aqui, beleza? A gente tem aqui o item de número 9, que é a parte pelo todo, também bastante utilizado, esse tipo de item, né, referente à metonímia. Olha lá, várias pernas passavam apressadamente. Não eram só as pernas, os pedaços, né, do corpo que estavam por lá, e sim as pessoas, evidenciando então que aqui a gente tinha a parte pelo todo. Item de número 10, a gente tem o gênero pela espécie, os mortais pensam e sofrem nesse mundo. Observe que eu tenho aqui mortais, né, que fazendo aqui a troca pelo gênero, que no caso seriam os homens, beleza? Os homens ainda assim de maneira genérica aí no caso. E no item de número 11, o singular pelo plural, bastante utilizado aí pelos jornais, né, pela imprensa, né, fazendo essa troca aqui de singular pelo uso, o uso do singular pelo uso do plural. Olha lá, a mulher luta por seus direitos. Na verdade, não é só uma mulher, são várias. Então, eu tenho o singular pelo plural. O plural pelo singular, na verdade, né? E no item de número 12, nós temos aqui a marca pelo o produto. Minha filha adora Danone. Na verdade, o que ela adora é o iogurte. Aí eu estou utilizando aqui a marca. E tem várias marcas que a gente utiliza no dia a dia ao invés do nome do produto em si, como, por exemplo, no caso da maisena, que seria o amido de milho, e até do próprio Nescau, quando a gente deveria usar achocolatado. Na 13ª observação de metonímia, nós temos a espécie pelo indivíduo. Olha lá, o homem foi a Lua. Né? Então aqui eu tenho essa troca do homem pelo o astronauta e vice-versa. E na 14ª e última, a gente tem aqui o símbolo pela coisa simbolizada. A balança penderá para o teu lado. A palavra balança, ela é símbolo de justiça, portanto, é mais um caso em que a gente evidencia de alguma maneira, né, um sinônimo em comum. Pessoal, fiquem ligados à metonímia, não só pela questão do conceito, mas também nessas circunstâncias em que acontece a metonímia. Tá ok? Vamos para a nossa quinta figura de palavra, chamada de sinestesia. Segundo a gramática, a sinestesia ela consiste em mesclar numa mesma expressão sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Ou seja, eu tenho uma relação que geralmente vai acontecer entre substantivos, né, uma relação de substantivos com adjetivos, tá ok? Aqui tem um pequeno desvio linguístico, é substantivos acompanhados de adjetivos. Esses adjetivos, eles se referem aos 5 sentidos, tá ok? Olha os exemplos que eu separei aqui para a gente acompanhar esses exemplos. O exemplo 1, vamos respirar o ar verde do outono. Então veja que a palavra verde, ela traz essa característica sinestésica, né, para o substantivo a. Porque como foi possível ver que o a era verde? Então temos aqui o respirar para o olfato, o verde para a visão, né, no sentido de ver as cores. Exemplo 2. Sempre havia ao amanhecer uma cor estridente no horizonte. Se a gente observar aqui, a gente tem a palavra cor, fazendo referência à visão, e estridente à audição. Beleza? Um som forte, né? Um barulho forte. E na frase 3, nós temos ali e um doce vento que se erguera, punhava nas folhas alagadas e lustrosas um frêmito, alegre e doce. Então, olha lá, como que a pessoa sabia que o vento era doce? Se degustou o vento? Não, né, pessoal? Era para dizer que o vento era um vento agradável. Isso vai acontecer também lá no final, quando ele faz a referência do frêmito, alegre e doce também. Ok? Daí a gente evidencia também a sinestesia, que é uma figura que deve ser, que eu recomendo que deve ser utilizada principalmente aí em textos narrativos para dar essa questão da expressividade e tal. Exemplo de número 4 também, ele traz a seguinte observação, olha lá, um novo exemplo, nós temos a melodia do pianista era doce. Então, como que soube, né? Como que se sabe que a melodia é doce, não se degustou? E como que ela tem cor, é rosa, né? Então, trazendo aí a questão da visão, paladar e audição no exemplo de número 4. No exemplo 5, nós temos aqui ainda, né, da seguinte maneira, o exemplo. Ainda sentia-se acariciada pelo sabor cromático de uma fragrância musical.
Veja também aqui que a presença da sinestesia está evidente, né? A acariciada é o tato, o sabor é o paladar, cromático é a visão, fragrância, o olfato e o musical a audição. Então aqui coube quase todas elas, né? E por fim, exemplos de sinestesia, nós temos aqui, olha lá, beijo o perfume de uma voz violácea, né? Então nós temos aqui as seguintes características sinestésicas: o beijo como tato, o perfume como olfato, a voz como audição e violácea como visão. Para quem ainda ficou aí com dúvida na sinestesia, eu preparei aqui a seguinte situação para a gente acompanhar. Dê uma olhada aí, então, nesse exemplo. Como eu falei para vocês, geralmente, né, a gente tem aqui na sinestesia um substantivo que é acompanhado pelo adjetivo referente aos 5 sentidos, tá bom? Então, olha lá, acompanhem aqui. Imagina que eu tenho aqui a palavra experiência. Daí eu posso, então, aqui colocar características referentes aos 5 sentidos, tá bom? Olha lá, experiência estridente. Aí, o que seria uma experiência estridente? Seria aquela que talvez foi uma experiência que deu o que falar. Nós temos aqui também uma experiência áspera, que aí pode ser que foi uma experiência que não foi fácil. Uma experiência branca, ela não causou nenhum problema, né? Talvez tenha sido boa e não trouxe nenhum problema. Uma experiência insossa, talvez seja uma experiência que não valeu a pena. E a gente tem aqui a experiência inodora, que aí no caso seria uma experiência sem sucesso, né? Veja que eu representei aqui um adjetivo referendo-se a cada uma das situações dos 5 sentidos, né? Para causar expressividade em relação à questão da palavra experiência. Beleza? Então, assim a gente chega aqui à nossa última figura de palavras chamada antonomásia. Pessoal, a antonomásia, que é uma figura aí, né, clássica da literatura e também do nosso cotidiano, ela refere-se basicamente a titularizações consagradas, clássicas, tá bom? Que se refere aí tanto a pessoas, né, pode ser também aí a objetos, lugares e também a cidades, né, e etc. Bom, vamos dar uma olhada aqui, então, nos exemplos que eu trouxe para vocês. Já que a antonomásia, então, ela se refere a uma titularização consagrada, vamos tentar observar aqui quem são esses títulos que estão presentes nesses 6 exemplos. Exemplo 1. Moro no país do futebol. Então, obviamente, o país do futebol é um título de alguém. Nesse caso, se refere ao Brasil. Portanto, o país do futebol é uma antonomásia. Beleza? Vou ao show do rei. Nesse caso, o rei é o título dado ao Roberto Carlos. Então, o rei aqui seria esse título consagrado. Na frase 3, fomos ao jardim zoológico ver o rei da selva. O rei da selva é o termo dado, né, o título dado ao leão. Na frase 4, este aeroporto tem o nome do pai da aviação. No caso, o pai da aviação é Santos Dumont. Na frase 5, olha lá, adoraria visitar a Cidade Luz. No caso, a Cidade Luz é um título dado à cidade de Paris, galera. E por fim, a gente tem aqui ó, a frase 6, meu animal preferido é o melhor amigo do homem, e esse título é dado ao cão, ao cachorro. Beleza? Sim, quanto à antonomásia, ela recebe uma outra nomenclatura, chamada de perífrase, pessoal. Então, olha só. A gramática e alguns gramáticos, e às vezes, né, dependendo do conceito que você encontrar por aí, vai dizer que a antonomásia é a mesma coisa do que perífrase. Então aqui a gente pode fazer uma observação sobre essa questão da antonomásia aí que a gente acabou de ver, tá bom? Que observação é essa? Olha lá. No caso, a antonomásia, ela se refere, né, apenas a nomes próprios. E no caso da perífrase, tanto a nomes próprios quanto nomes comuns. Então, em algum momento elas se comparam, né, são semelhantes, e em outro momento elas têm aí uma certa diferença. Galera, quanto à antonomásia, depois é importante vocês pesquisarem outros termos, outros títulos, colocando aqui no quadro para vocês agora acompanharem aí, ó, outros tipos de antonomásias, e para que vocês fiquem familiarizados com outras nomenclaturas, né, outros títulos que existem, né, não só aí no campo da literatura, mas no nosso cotidiano também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar aí o seu like, se inscrever no canal.
Obrigado aí pela participação de vocês. Se cuidem e até a próxima aula. Um abraço, galera. Até mais.